permitir todas as entradas nessa sala. Certo? Então, nessa primeira reunião, como vocês já foram informados, eu pedi a possibilidade de uma aula síncrona com vocês para cada semana que nós estaremos trabalhando em finanças públicas sustentáveis, além do nosso encontro presencial aqui na FACE no final da segunda semana. Certo? O motivo principal, eu sei que os tutores fazem um belíssimo trabalho com vocês, mas eu tenho uma preocupação de deixar claro toda a articulação dos diferentes pedaços das disciplinas e, em particular, levar até o ponto que é fundamentalmente aonde eu trabalho mais em termos de pesquisa, trabalhar com economia ambiental ou com uso de instrumentos financeiros e econômicos para alcançar objetivos de uso e de conservação e preservação do meio ambiente. Tá certo? Então, eu vou... não tenho grandes voos na aula de hoje, eu quero conhecer um pouco mais de vocês e acho que vocês têm direito de me conhecer rapidamente, logo no início, para saber quem é o cara chato que vai ficar perturbando vocês com aulas gravadas e com material de leitura e assim sucessivamente. Sou eu, vocês já devem ter lido em algum lugar um resumo do que eu fiz na minha vida, não vou repetir aqui. A Fátima Freire me ameaçou, ela achou em algum lugar na internet, essa internet é um perigo, um vídeo que eu gravei há mais de 10 anos atrás, quando eu estava dando um curso na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e houve uma gravação de uma pequena conversa com a coordenadora do curso. Não sei como a Fátima recuperou esse vídeo, está em inglês, e ela disse que ia colocar à disposição de vocês. Então, lá tem um pouco da minha carreira, num dos slides da minha apresentação e do vídeo que eu fiz para a minha apresentação, já falei muito de mim, certo? Eu vou tentar correr um pouco. A Kelly está dizendo, sim, eu vi esse vídeo, parabéns. Muito obrigado. Eu também já tive momentos de menos cabelos brancos e maior semelhança com Brad Pitt, mas os cabelos brancos cresceram e o Brad Pitt ficou muito mais bonito do que eu, mas isso são ossos do ofício. Então, eu não consegui saber como é que eu deixo o Alexandro dar entrada das pessoas, eu vou abrir as 3 ou 4 slides, conjunto de slides iniciais, para poder provocar inicialmente uma interface, um intercâmbio de ideias com vocês. Não vou repetir o que está nos slides, muito menos o que está nos vídeos, o que eu pretendo... A Josiane Carvalho está dizendo que não está conseguindo fechar. Eu posso aqui tentar desativar o som de todo mundo, mas depois tem que me lembrar para abrir o som de todo mundo, que senão vocês vão ficar sem falar nada. Ou então eu deixo aberto e a Josivane, por gentileza, se comporte direitinho, não fique falando coisas que não podem ser capturadas. Tá certo? Então, eu vou deixar o som de vocês livre, leve e solto, que daqui a pouco vocês vão ter perguntas a fazer, e não vai ser muito simpático eu tentar ficar abrindo e fechando o som de vocês. Então, o que eu vou fazer é rapidamente abrir um conjunto de slides que mostra o curso como um todo, a disciplina que eu estou responsável como um todo, e eu queria apenas justificar a articulação das diferentes unidades e das diferentes subunidades. Feito isso, eu abro para questionamento algumas dúvidas e discuto os vídeos que já foram mandados, que eu tenho mais 2 vídeos ainda para mandar para o Alexandro e para a Fátima ainda essa semana, com 2 tópicos que ainda faltam vocês, e
em particular, eu queria dar a todos vocês a ideia do todo da disciplina, que tende a ser um pouco maior do que a soma das partes de cada unidade. Então, vou tentar aqui compartilhar, espero que funcione. Professor É, em... Jorge, Fala, Alexandre, estou todo ouvidos. perdão, mas Ah, antes de compartilhar os slides, poderia hum. permitir mais uma vez quem estiver na fila para entrar na sala? Vamos lá, espera aí, deixa eu cancelar aqui o que eu estava fazendo. Alexandre, aqui para. Tem o Alexandre Custódio, o Douglas Pan e o Disseu Batista. Então, esses que estão na sala já entraram, os que vão entrar daqui a pouco, lamentavelmente, vão ter que aguardar um pouco mais. Alguém quer participar da chamada, tá? Permite todos, permite todos. Eu vou parar de compartilhar, de permitir, na medida que quem chegou na hora tem preferência e quem não chegou vai ter que esperar eu voltar. Tá certo? Então, vamos tentar compartilhar os slides. Em particular, eu quero começar com o slide. Aqui está, deixa eu ir aqui nele e mandar colocar não estou conseguindo colocar em modo de apresentação. Não sei como é que vocês estão vendo o slide aqui. Tá certo? Espera aí, deixa eu retornar. Alô? Alô? Não, não. Não sei papaguei. Ai, ai, ai. O slide está compartilhando, professor, só que está mostrando um slide sem nada escrito, só Tá com um ótimo. quadrado. Então tá ótimo. Você está compartilhando, eu fico feliz que agora tem alguma coisa escrita, não tem? Sim. Ah, viu? Surprise, surprise. Professor, está deslizando. É o quê, meu amor? Está deslizando já. O senhor Tá, ativou muito aquela obrigado, muito obrigado. Então, os agradecimentos eu já fiz e eu queria dedicar algum tempo, rapidamente, para tentar unir as três unidades da disciplina. A disciplina é Finanças Públicas Sustentáveis. E por que eu não vou direto para apresentar para vocês as finanças públicas ligadas à conservação, o uso e a conservação do meio ambiente? Por uma razão simples. Como economista, eu estou profundamente preocupado com o uso pouco rigoroso de conceitos econômicos em propostas de receita tributária e de despesa tributária, de receita pública e despesa pública em termos da conservação do meio ambiente. Eu acho que algumas propostas que eu escuto, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, tributo sobre carbono, né? Eu acho que algumas dessas propostas, quem está propondo não tem a mais pálida ideia do que é um tributo em termos de um instrumento de política ambiental. Confundem o tributo ambiental com o tributo normal, o tributo qualquer. Então, outro exemplo é o tal de pagamentos por serviços ambientais. A ideia básica de pagamento de serviços ambientais, em termos de garantir a oferta de serviço ecossistêmico, essa ideia vem do início dos anos 90, a partir de uma tese de doutorado de uma bióloga da conservação, a conservation biologist, chamada Gretchen Daly, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ela, apesar de bióloga, usava a ideia de pagamento de serviços ambientais com o rigor econômico que me impressionou, sempre impressionou nos escritos de Gretchen Daly. Lamentavelmente, as propostas que existem nesse nosso querido e amado país de pagamento por serviços ambientais, na verdade, nada mais são do que programas de subsídio ambiental, o que é um pouco diferente da ideia que economista tem de esquemas de PSA. Então, já que estão usando mal
ou de forma pouco rigorosa, algumas ideias econômicas ligadas às finanças públicas e meio ambiente, a primeira unidade da disciplina é permitir que haja uma revisão, eu creio que todos vocês já viram isso, dos conceitos básicos de finanças públicas, enfatizando a visão dos economistas disso. Então, é uma unidade que é chata, eu acho que para quem já conhece, mas ela é concomitantemente importante na medida que nós vamos estabelecer uma linguagem comum. A linguagem comum, queiram vocês ou não, é que a gente fale de finanças públicas, de receitas e despesas federais, de receitas públicas, em particular em nível federal, com a mesma linguagem da análise de economistas, com o devido respeito com a visão de finanças públicas de outras áreas de ciência. Eu sou economista ambiental, passei a minha vida inteira trabalhando com economia, falando com colegas de outras áreas de ciência. Então, não tenho nenhum preconceito contra uma em favor de outra. Porém, finanças públicas sustentáveis, se efetivamente receitas e despesas vão ser usadas para atingir sustentabilidade, eu lamento informar que temos que ter algum cuidado em termos de como elas têm relações com a forma de pensar e agir da economia. Apresentado essa primeira unidade, que é menos sexy, mais chatinha, é muito de conceito, na segunda unidade já a entrada de ligar finanças públicas e política pública, em particular, fazer esse elo em termos já de receitas e despesas ligados à área de meio ambiente. Então, eu vou lembrar que finanças públicas e política pública são irmãs siamesas. Você, na política, você define objetivos a serem alcançados. Para alcançar esses objetivos, você precisa de meios. E esses meios não estão exclusivamente ligados a finanças públicas, mas são predominantemente meios relacionados com receitas e despesas públicas, despesas governamentais. Então, começo com esse elo e depois passo por dois itens importantes em termos de receita pública, que são os tributos. Todo mundo aqui já sabe que é o tributo, todo mundo aqui paga tributos, todo mundo aqui paga taxas, todo mundo paga impostos e muitos pagam contribuições, em particular contribuições de melhoria, certo? Tributos têm vários objetivos. Existem tributos distintos para se alcançar objetivos distintos. Em especial, os tributos ambientais, os impostos ambientais, as taxas ambientais, elas têm objetivos extremamente específicos. E tem gente usando, por exemplo, a proposta, e já faz algum tempo, de criar tributos ambientais para aumentar a arrecadação pública. O objetivo do tributo ambiental não é aumentar a arrecadação pública. Até aumenta, mas o objetivo do tributo ambiental é outro. Tá certo? Então, cuidado, porque tem gente vendendo ideias extremamente perigosas que vão levar ao fracasso do instrumento, à ineficácia do instrumento. Então, aqui a gente já começa a fazer essa ponte. É uma confusão que fazem com alguma frequência, confundir multas ambientais e tributos ambientais. São coisas distintas, bastante distintas, e multas podem ser componentes relevantes em termos de receitas públicas,
e aí a gente começa a olhar e, desgraçadamente, como nós vamos ver adiante, no caso brasileiro, é uma tragédia a nossa capacidade. Nós temos uma extraordinária capacidade de multar e temos uma extraordinária incapacidade de receber essas multas, e isso a gente vai discutir. Tá? Feito isso, eu passo para chamar a atenção para dois gastos públicos importantes, que é o consumo do governo e o investimento público, a formação bruta de capital fixo. Escolho esses dois gastos públicos, grandes grupos de gastos públicos, que também são gastos considerados essenciais para alcançar a sustentabilidade ambiental. E aí temos que nos preparar que, infelizmente, entre o desejo e a realidade, há uma distância muito grande. Fecho essa segunda unidade, pegando políticas públicas e chamando a atenção para algo que é óbvio. Nós temos múltiplos desejos que queremos que sejam alcançados por políticas públicas. O problema é que muitos desses desejos, todos eles extremamente importantes, eles são conflitantes. Se você priorizar um desejo a ser alcançado em termos de política pública, quase que necessariamente você vai ter que abrir mão de um outro desejo também desejável em política pública. Ou então você vai ter que equilibrar como alcançar pedaços, partes dos dois desejos conflitantes. O Alexandre, que está na sala, ele foi meu aluno e não me deixa mentir, é por essas e outras que eu tenho um verdadeiro horror. Horror, se querem me irritar, por favor, fiquem à vontade, do tal do conceito de socioambiental. Isso é uma política socioambiental. Para mim, como economista, isso é conversa para boi dormir. Porque objetivos sociais são fantásticos, extraordinários, importantíssimos, objetivos ambientais igualmente, mas muitas vezes, para atingir objetivos sociais, você vai ter que abrir mão ou reduzir o seu objetivo ambiental. E muitas vezes, para atingir objetivos ambientais, você pode sacrificar certos objetivos sociais. Que isso fique claro, a não ser que a gente prefira continuar no mundo do populismo barato em nome do social e em nome do ambiental. Ora, feito isso, a gente chega finalmente às finanças públicas ambientais, eu provoco chamando que é um equilíbrio insustentável, certo? Então, eu vou relembrar no início alguns instrumentos econômicos de gestão ambiental e as finanças públicas. Volto aí já para detalhar quais são as características que se espera de um tributo ambiental e o que o difere de outros tipos de tributo. Trago os subsídios ambientais e comparo com outras formas de subsídios que degradam o meio ambiente, o que faz de um subsídio ser ambientalmente adequado, aí o que faz de um subsídio ser uma tragédia do ponto de vista ambiental. Certo? Trago algo que crescentemente no Brasil a gente fala, está em tudo que é lugar, agora tem pagamentos por serviços ambientais ligados à conservação da biodiversidade, pagamento de serviço ambiental à conservação da água, pagamento de serviço ambiental para redução das emissões de gases das mudanças climáticas, etc., 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 e acaba a gente caindo no poço que nós estamos desperdiçando recursos muito escassos com esquemas de pseudos PSAs que estão longe de ser PSAs, e por que, então, como é que a gente teria um pagamento de serviço ambiental rigoroso, eficaz, em termos de uma política de sustentabilidade ambiental. Fecho com as multas e uno tudo, apresentando algumas evidências, e aí uma outra tese de doutorado recente, do Carlos Eduardo,
do Instituto Federal de Ensino de Pernambuco, também. Carlos Eduardo me deu a honra e o prazer de orientar a tese de doutorado dele, que mostra que a distância entre o que nós necessitamos de finanças públicas para alcançar sustentabilidade, o desejável, e aquilo que efetivamente nós, hoje, nesse país, em nível federal e boa parte dos níveis estaduais e municipais, o real que efetivamente está acontecendo está muito, mas muito longe do desejado. Aí estão os critérios de avaliação, e aí tenho certeza absoluta que todos irão tirar nota máxima disso. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para a nossa discussão. Aqui estou. Fechei? Não fechei, está tudo escuro. Reapareci. Então, agora vou permitir um monte de gente aqui entrar, permitir todos, e aí a segunda leva de 18 jovens. Tem gente querendo entrar, tá bom, todos que queriam entrar, eu acabei de assinalar aqui, permitir todos. Antes de seguir, tenho mais um conjunto de slides, transparência antigo, desculpe, acabei de revelar a minha idade, chamar slide de transparência é coisa de pessoas idosas, eu sou uma pessoa idosa, mas vamos então, antes de ir para um outro grupo de slides, veja, slides, não foi transparência dessa vez, eu queria saber se há alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão, ou como diria um outro, alguma sugerência. Ontem eu estava dando aula para um grupo na Colômbia, e Equador e Peru, e realmente tive que puxar do fundo da alma o meu espanhol, que eu não falava há muito tempo. Então, de vez em quando vai sair uma sugerência aqui, me perdoe. Mas vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Alexandre, me ajuda a identificar se tem alguém com a mãozinha dando adeuzinho para mim. Se não, vamos adiante. Vanessa. Olá, Vanessa, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu sou aquela que escreveu um artigo com o senhor, que graças a Deus a gente foi aprovado lá no... É verdade, Vanessa. Mas eu não pude ir, professor, mas já submeti o artigo, porque teve a aprovação do artigo. Viu? E eu agradeço, viu, a oportunidade de ter escrito com o senhor e com a professora Tati. Não agradeça, meu anjo, não conta para ninguém. A sociedade brasileira me paga uma fortuna mensal eu fazer exatamente isso. Tentar identificar talentos, tentar dar uma contribuição e permitir que esses talentos voem. Vanessa, eu te agradeço o privilégio de ter um artigo contigo. Tá bom? Não esqueça de me mandar uma cópia com sua dedicatória para eu ter aqui nos meus arquivos. Certamente, professor. E certamente, tomara, né, que a gente consiga publicá-lo numa revista. Eu queria só perguntar para o senhor, professor, eu não sei se o senhor vai falar um pouquinho sobre o que eles estão chamando agora, eu não sei se é uma pegada ou se é algo, vamos dizer assim, palatável, a questão da bioeconomia, que alguns já falavam, e eu gostaria, se o senhor pudesse dar uma explicação aí. Vamos lá, Vanessa. Você não se esqueça que eu volto depois numa outra disciplina mais de valoração, onde aí eu posso voar, mas já que você fez a pergunta, bioeconomia é um conceito bastante antigo na literatura de economia ambiental. Bioeconomia foi proposta inicialmente no final dos anos 60, início dos anos 70, por um senhor chamado Georgescu Roegen. Georgescu Roegen, um professor numa universidade americana, ele era romeno, se eu não me engano, de nascimento,
Georgescu Roegen é o pai daquela área que a gente conhece como economia ecológica. Georgescu cria, ou é um dos pais da economia ecológica, trazendo para a economia as leis da física, em particular a lei da termodinâmica, tá? Em particular a terceira lei, que é a lei da entropia. E lá, Georgescu Roegen traz o conceito de bioeconomia, tentando mostrar de que forma a gente poderia pensar um ciclo de relacionar com a natureza, usar a natureza para gerar bem-estar humano, mas, de qualquer forma, devolver a natureza. Legal? Isso está em Georgescu. Mais recentemente, esse conceito se populariza a partir de certos autores europeus, apesar do domínio que os economistas ambientais norte-americanos têm em termos de publicações. Cada 10 artigos de economia ambiental, economia ecológica que sai, 5, 6 vêm de economistas ambientais norte-americanos. O conceito de bioeconomia não pega nos Estados Unidos, o conceito atual de bioeconomia, porque ele é genérico. A bioeconomia é o uso de algo que vem na manhã. Ora, aí é mais ou menos tudo. Eu costumo sempre lembrar aqui que, recentemente, no campus da UNB, há um ano atrás, 3 alunos muito ativos e muito empreendedores acabaram sendo presos no campus da Universidade de Brasília, que é um campus relativamente grande, 400 hectares, numa área ainda de cerrado no campus, onde eles estavam empreendendo uma bioeconomia. Eram um aluno de agronomia e 2 de administração. Tá certo? Eles estavam usando, da forma que está, a ideia de bioeconomia. O agrônomo, o aluno de agronomia, mestrado em agronomia, plantava cannabis, e os 2 de administração distribuíam no campus. Veio a polícia e levou os 3 em cana. Estavam produzindo. Voltou? Alguém acabou, olha eu de volta aqui. Então, Vanessa, o que tem hoje é um conceito muito frágil. Qualquer coisa que você obtém na natureza, principalmente a biodiversidade, vira bioeconomia. O grande problema é que você, às vezes, tira da natureza em termos da biodiversidade e faz isso degradando a natureza. Além disso, você tem que pensar o ciclo de vida do produto como um todo. Produzir a partir da natureza não significa que, ao final do processo, isso volte de uma forma nefasta para a própria natureza, como resíduo, ou como algum tipo de poluição. Eu hoje estava dando aula pela manhã numa disciplina de doutorado, e uma pergunta me motivou a voltar, a retornar lá atrás, a algo que aconteceu nos anos 70, 73, 74, quando a gente passa o caminho em direção ao pró-álcool. O início do pró-álcool da cana era vendido como sendo uma fonte de energia alternativa que diminuía a poluição nas cidades. Era menos poluente do que a gasolina. Ótimo. Mas aí só esqueceram de lembrar que, naquele momento, no início do pró-álcool, o pró-álcool trazia problemas ambientais horrorosos para o meio rural, através de uma coisa chamada vinhoto. Certo? E no início do pró-álcool, para cada litro de álcool anidro, a gente gerava 2,5 litros de vinhoto. Vinhoto você tinha que botar num grande tanque e esperar que os elementos nocivos fossem evaporados. O produtor rural não queria dedicar nenhuma área da sua propriedade a criar um lagão de vinhoto,
ele jogava diretamente no rio. Ora, o vinhoto, em contato com a água, ele chupava e absorvia o oxigênio, a partícula de oxigênio da água. Os pobres peixinhos que nadavam sem aquela máscara e o tubo de oxigênio nas costas, ao tentar, morria tudo. Era uma mortandade de peixe horrorosa, além de um cheiro horroroso de vinhoto. Ora, na definição atual, que nós vamos discutir na próxima disciplina de bioeconomia, aquilo seria a bioeconomia. Então, Vanessa, por enquanto, ao ler um texto sobre bioeconomia, comece com o que o autor define como sendo. Se for algo genérico demais, mas isso serve para tudo. Então, não se esqueça que uma definição que serve para tudo, ela tem uma grande probabilidade de não servir para absolutamente nada. Legal? Respondi, Vanessa? Professor, perfeitamente. Muito obrigada, viu? Agradeço. Grande beijo para você. Se eu não me engano, tem o senhor João Felipe, para o qual eu não vou mandar beijo algum, é um grande abraço, está com a mão levantada e quer formular uma pergunta. Cadê o João Felipe? Ele estava aqui e sumiu. Eu acho que ele Olá. apertou. Ah, olá! Quando eu João falo, Felipe. apareço. Olá. Ele. Então Boa fala, noite, meu pessoal. filho. Qual Boa noite, é? professor Jorge. Boa Obrigado aí noite. pela apresentação da disciplina. Ficou bem claro como é que vai ser a organização, mais ou menos, do processo avaliativo também, dos temas que a gente vai explorar. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida para o senhor, em relação à possibilidade de que modo tem, na economia moderna, tem se revisitado alguns conceitos chaves nos estudos sobre financiamento, economia, na economia em geral. A gente sabe que, desde do período de Descartes, historicamente, a gente tem bebido bastante da cosmologia judaico-cristã, a visão de que a natureza ela está ao nosso redor de forma apenas para servir ao homem, né, para servir ao antropocêntrico. E essa forma de visão tem moldado as atividades da civilização no Ocidente, tem se espalhado ao redor de todo mundo a visão de que a natureza ela só existe ao nosso redor para servir o homem, né, especificamente o homem, o ser humano. E eu queria saber de que forma se tem tido algum movimento de revisitação ou de revisão epistemológico desses conceitos clássicos da economia, referente a uma visão mais atualizada, até mais científica mesmo, sobre os sujeitos e seres não humanos. Se, por exemplo, sabe-se hoje que árvores, elas comunicam com o seu entorno, os pássaros também, as baleias e etc. E pergunto se há algum movimento nos estudos atuais, nos estudos atuais de economia da contemporaneidade sobre essa revisitação epistêmica desses conceitos. É isso, professor. Obrigado. Não sei se entendeu. Eu entendi. Vamos por partes para deixar bem. Primeiro, a economia continua sendo uma ciência social aplicada. Ponto. Uma ciência humana. Ponto. O que há, então, consequentemente, que a economia continua sendo uma ciência que dá uma certa centralidade ao ser humano. A gente estuda o comportamento humano. Assim, então não serve para bosta nenhuma. Calma, cuidado com bosta nenhuma. Serve-se pelo seguinte, para mim, como economista ambiental, desde muito tempo, já tem muitos dias que eu sou economista ambiental, o meu problema é quando você usa a natureza de forma a destruir, degradar, você está sendo ineficiente, você está sendo burro, tá certo? O uso inadequado da natureza, e quando a gente falar de valoração na próxima disciplina minha, é uma evidência de decisões econômicas erradas, ineficientes. Eu não preciso mudar a concepção de paradigmas em termos de comportamento humano para mostrar que é um erro grave do ponto de vista da economia você perder uma área de floresta na hora de produzir. Tá certo?
É um erro grave em economia você usar certos gases sem o devido cômputo do qual é o custo para a sociedade do uso daquele gás. Agora, eu vou ter sempre como referência o seu. Aí você, então o economista é caloso. Pode ser, mas não conta para ninguém, meu amor. O economista se sensibilizou pela questão ambiental muito antes do sociólogo. Até a queda do Muro de Berlim, em 1989, os sociólogos achavam que meio ambiente não era das questões fundamentais da análise das sociedades. Legal, o economista falava sobre economia e meio ambiente desde o início dos anos 70. Não é? Tentando ajustar. Tivemos uma vertente que é mais fechada em termos de, aspas, tentar dar uma centralidade à natureza, que é a tal da economia ecológica. Mas, se você olhar os textos de economia ecológica, também não diferem muito em termos analíticos do que a economia ambiental faz. Apenas limita os resultados. E, além, quando você fala do Ocidente, não esqueça, meu querido João Felipe, que quando a minha geração, eu, Jorge Madeira Nogueira, eu nasci em 1954. Eu tenho 71 anos. Eu era um jovem, mais ou menos da tua idade, um pouquinho mais novo, quando nós passamos pela famosa Revolução Social da década de 60, que é a origem do movimento ambientalista. E todo jovem da minha geração, nos anos 60 e 70, tinha o sonho de eu ter um sistema social que considerasse mais adequadamente o ser humano e a natureza. Até que em 89 cai o Muro de Berlim, a gente percebe que o outro lado fazia cagadas ambientais horrorosas. Quando cai o sistema socialista soviético, tá certo? Vários rios de Polônia, da Alemanha Oriental, da atual Ucrânia, eram rios que eram verdadeiros esgotos. Tá certo? Não se esqueça que um dos grandes desastres ambientais é Chernobyl, na atual Ucrânia. O outro lado foi uma decepção desgraçada. Foi uma tragédia. Eu tive recentemente, não é mentira, eu tive 2 vezes no Reino do Butão. The Kingdom of Bhutan. Dando aula sobre isso que eu vou falar para vocês, sobre política ambiental e sobre valoração. Aí eu achava que, chegando no Butão, um país budista, que eles conservavam o meio ambiente, porque eles tinham outra visão da relação homem-natureza, sociedade-natureza, ser humano-natureza. Aprendi da pior maneira. Eles conservavam o meio ambiente, porque eles não são burros. Certo? Qual é a burrice que seria? O Butão é um país de montanha. Se eles retirassem a vegetação natural sem o devido cuidado, eles iriam escorregar no maior tobogã disponível no planeta Terra. Desmata lá em cima, eles descem a montanha, escorregando a bunda, por 6.000, 7.000 metros de tobogã. Eles não desmatavam o meio ambiente, e são considerados o darling do meio ambiente mundial, principalmente por causa de um animal belíssimo, famoso tigre do Tibete. Quase todos os tigres do Tibete estão vivos, estão no Butão. Eles são tigres, não são jumentos. Eles notavam que era mais negócio correr para o Butão do que ficar levando tiro no Tibete. Então, eles conservam porque eles têm a percepção que, se tentarem retirar a vegetação nativa num país com aquelas características, certo? Eles não sobreviveriam enquanto seres humanos. Então, muito cuidado, que eu não posso esperar, como economista, que os seres humanos mudem a sua percepção
do seu papel dentro do meio para poder mostrar que eles estão fazendo coisa errada. Na medida que eu vou esperar uma mudança da percepção humana da sua relação com a natureza e ter um novo ser humano, não conta para ninguém, o planeta já foi para o espaço. Então, eu tenho que usar humildemente os meus instrumentos, onde eu posso influenciar e dizer, cara, tu está fazendo besteira. Tu não quer usar a natureza, pelo menos use sem fazer cagada. Use de forma eficiente. Faça seus cálculos direitinho, porque senão tu vai ficar sem algo essencial para a tua vida, que é o ser humano. Por último, voltando, ontem eu estava falando com o Alexandre, eu estava dando aula para colombiano, para peruano e equatoriano sobre Blue Economy. João Felipe, tu sabes o que é economia azul? É a economia dos oceanos. Isso aí, professor. Meu querido, o que o ser humano faz de cagada em termos de uso dos oceanos é um negócio extraordinário. Eu só escrevi 2 trabalhos na minha vida, tem 4 saindo agora do forno e deve estar publicado até o final do ano, então serão 6, tentando mostrar que até mesmo para tomar certas decisões, se fizer o cálculo econômico rigoroso, considerando custos e benefícios da perspectiva da sociedade, não da perspectiva só do indivíduo, do agente individual, certas lambanças não seriam feitas. Dá um exemplo que todo mundo sabe. Eu espero, não me queiram mal, eu gosto muito da cidade, então não é crítica à cidade, a lambança que fizeram com o Recife, em termos da praia de Boa Viagem. Legal? Eu vou muito a Recife, tem inclusive alunos e ex-alunos em Recife, e eu vou andar, correr, quando eu corria, e um belo dia resolvi entrar no mar. Eu levei uma bronca de um salva-vida e eu estava com água na canela. Eu não estava com a água no pescoço, eu estava com a água na canela na praia de Boa Viagem, entrando no mar. O salva-vida quase me dá uns tapas que eu não podia entrar. Eu digo, mas não posso, o quê? Tubarões. Por que ser humano virou de repente não, virou alimento de tubarões em Recife? Agará, João Felipe. Diga-me uma possível explicação. Virou porque construíram um porto de Suape, Destruíram o um lugar habitat. que não poderiam ter construído. Tá? Na hora de fazer o cálculo, fizeram um raio do cálculo errado. Foram ineficientes. Era uma área de reprodução e alimentação de tubarões. Essa área virou porto, eles foram procurar outro lugar. Que é outra lambança. João Felipe, o Brasil exporta soja para a China. Vamos supor? Sai um navio lotado de soja para a China. Lá entrega a soja na China. Esse navio vai voltar. Para ele voltar vazio ou com menos peso, esse navio lá na China, ele enche os seus tanques de uma coisa chamada água de lastro. Tá certo? Já ouviu falar de água de lastro, Felipe? Não, professor. Está ouvindo agora. Então, eles enchem, porque aí o navio baixa e ele flutua, vem navegando, volta. Quando eles estão chegando na costa brasileira, esse navio que levou soja voltou com um produto, mas e tem água de lastro. Antes de chegar no porto, ele abre as comportas e libera a água de lastro. Então, que é uma água de lastro que trouxe espécies, características, elementos típicos do mar, do oceano, lá na China. E muitas vezes traz na água de lastro inimigos naturais. Existe o famoso caso, há uns 15, 20 anos atrás, que alguns estados nordestinos perderam toda a sua safra de camarão. Porque um navio
trouxe água de lastro de um determinado local, que eu não vou dizer qual, e trouxe nessa água de lastro um camarão inimigo natural do camarão brasileiro. Esse camarão invasor saiu comendo nossos camarõezinhos todos e foi necessário um esforço para isso. Meu querido João Felipe, isso é burrice. Você tem que saber fazer cálculos do custo de tomar essa decisão quando você enche um navio de água de lastro. Tá certo? Para que cobre do navio que ele calcule direitinho a cagada que vai fazer e não faça. Então, João Felipe, eu acho a tua pergunta extremamente desafiadora. Eu só te peço que, na sua geração, você não fique esperando mudanças, que são mudanças que, se ocorrerem, quando ocorrerem, talvez seja too little, too late. A minha geração, ela esperou o milagre do socialismo para tomar providências. E quando cai o Muro de Berlim, a gente leva um susto, que eles tinham todos os instrumentos para ter um meio ambiente brilhante, e nos entregaram, com a queda em 89, uma cagada em termos de rio, em termos de vegetação, em termos de biodiversidade, em termos de ar. É uma cagada tão grande quando você encontra do lado de cá no que você chamou de Ocidente. Verdade, professor, obrigado pelo esclarecimento e tudo, e foi bastante interessante os seus apontamentos e o que o senhor traz em relação também à geração do senhor. Obrigado, E professor. vamos brigar, João Felipe. O grande desafio, quando eu falei para a Fátima Freire que eu queria ter um encontro semanal com vocês, síncrono, ela disse, não, mas não precisa tanto. Eu digo, eu quero. Eu quero que eu ache que é nessa troca de ideias que vocês vão perceber a importância do que eu proponho a vocês na disciplina, aí vai me permitir fazer a costura de toda a disciplina. Legal, João Felipe? Não se sinta... Em primeiro lugar, deixa eu ficar claro, eu sou uma pessoa extremamente enfática. O Alexandre assistiu minha aula, várias aulas dentro de sala de aula. Pode perguntar a ele se eu faço isso dentro de sala de aula. Igualzinho. Tem horas que eu vou no pescoço. Só não aperto, que ainda é crime matar aluno. Eu já pedi isenção, mas não pode. Mas lá ele sacude, berro, grito. Mas eu escuto. Eu adoro trabalhar com outras visões do mundo. Eu repito muito, motivo de orgulho, os meus 2 primeiros prêmios que eu ganhei com alunos, eu ganhei com alunos de sociologia, eu não ganhei com alunos de economia. Certo? Foi orientando alunos de sociologia, uma monografia de graduação que ganhou o prêmio Fiat de automóveis, e uma dissertação de mestrado em sociologia rural, que ganhou o prêmio Chu, de melhor dissertação de mestrado em sociologia rural do Brasil, que eu ganhei meus primeiros prêmios como professor da UNB, orientando alunos de sociologia. Esse moço que está ali, Alexandre Barreto Góes, a formação básica dele é contabilidade. Eu digo, não, você vai continuar contador, mas você nunca mais vai ser enganado por um economista. Então, o que eu espero ao longo dessas 2 disciplinas com vocês é que vocês nunca mais sejam enganados por um economista. Tem que divergir? Tem. Tem que me xingar? Pode xingar. Cuidado apenas, o Alexandre tomava esse cuidado. Se é para me xingar, o nome da minha mãe é Dona Irene, tá certo? Ela ainda é viva, tem 92 anos. Então, quando você, João Felipe, tiver assim, tem que fazer o trabalho daquele filho da... Você completa com o filho da Dona Irene, por gentileza. É muito mais simpático do que a outra coisa que você possa pensar para colocar no lugar. Tá bom, meu filho? Legal? Obrigado, professor. Que isso. Não, pode xingar, cara. Fique à vontade. Ela já está acostumada. Meu filho, o que está acontecendo aí em Brasília? Ela mora no Rio de Janeiro. Está acontecendo aí em Brasília que minha orelha está ardendo. Mãe, isso, professor. Um monte de aluno pensando mal a beça de você. Fique tranquilo.
Minha mãe tá rindo aqui de mim. Sabe ao que eu me refiro, não é verdade? Outra Como é o aí, nome da todo senhora, mundo sua mãe? feliz. Sim. E que eu Como concordo com tudo. como é o nome da senhora, sua mãe? É a Francisca. Francisca. Dona Francisca sabe o que é difícil como ser mãe para alguém que tem opiniões próprias, né? Dona Com Francisca, capricha. Com certeza. Um abraço. Ó, Bom, um grande abraço e muito obrigada pelas suas orientações, professor. não agradeça de novo. Eu faço isso há 44 anos, espero morrer com 100 e poucos anos e continuando fazendo isso. É a minha decisão. Meu pai queria que eu fosse comerciante. Eu digo, não, papai, eu quero ser professor. Ele quase infartou, mas o que eu sei fazer, eu acho que eu sei fazer. Então, discutir, trocar ideias, discordar, não te preocupe, eu vou dar sempre a minha opinião da forma mais honesta possível. Eu não vou jogar para a plateia, eu estou muito velho para ficar jogando para a plateia. Legal? Doutor Alexandro, mais alguém? Já são 19 horas e 50 minutos. Caramba, como o tempo passa e a Lusitânia roda. Mais alguém com a mãozinha levantada ou não? Professor Jorge, por Oi. enquanto não. Ninguém mais com a mão levantada aqui. Muito bem, meu jovem. Então, eu vou abrir rapidamente um slide, um conjunto de slides, que, inclusive, gerou uma pergunta ou um comentário entre colegas de vocês. Que no vídeo eu paro no slide, depois tem mais 4 ou 5 slides que não aparecem no vídeo. Tá certo? Lembram disso? Quem já assistiu a aula, que é a aula número, além da apresentação, é a segunda aula. Eu só queria provocar vocês com aqueles 3 ou 4 slides que eu não apresentei. Então, que eu não menciono durante o vídeo da aula, mas estão nos slides que eu mandei para o Alexandre, acho que o Alexandre colocou à disposição de vocês. Não é verdade, Alexandre? Se não colocou, depois eu dou os tapas nas orelhas do Alexandre, mas deve ter colocado. Muito obrigado. Então, aguenta aí, deixa eu... Vamos nós aqui, que a aula, a apresentação foi... aqui está. Deixa eu abrir rapidamente isso, eu sei que nós estamos quase no final da nossa querida aula, mas eu preciso trabalhar um pouquinho com vocês. Essa é a aula, apresentação, definição, é essa aqui. Então, deixa eu ir aqui, apresentação de slides. Tá certo? Está na frente de vocês? Tá, né? Muito bem. Eu estou ficando bom nesse negócio. Eu ainda vou acabar sendo craque. É a aula 2 da semana 1. A aula 1 eu não vou comentar aqui. Aqui eu tento chamar a atenção de vocês daquilo que talvez seja a grande discussão entre economistas que trabalham com finanças públicas ou que trabalham com aspectos de política pública de governo. Que é se nós devemos ou não ter um equilíbrio das finanças públicas. Ou seja, na aula 1, vocês viram que as finanças são compostas por receitas de governo e despesas de governo. Tá certo? Nós vamos detalhar isso mais lá na frente. A pergunta que surge é o seguinte: o governo deve trabalhar sempre com o que recebe, ser exatamente igual ao que gasta? Um governo não deve nunca ultrapassar em seus gastos aquilo que recebe. Porque se o governo gastar mais do que recebe, ele não pode dizer, devo, não nego, pago quando puder. Se tiver uma despesa maior do que a receita fundamentalmente uma receita tributária, o governo vai ter que cobrir esse déficit, esse gasto maior, e vai cobrir, no caso brasileiro, através de vendas da dívida pública. Então, vai aumentar o endividamento público, vai aumentar a dívida interna do país. Aí eu também apresento
que há um grupo grande de economistas que contra-argumentam, afirmando que contas públicas desequilibradas têm papéis relevantes em qualquer economia. Então, aí os slides seguem apresentando isso, e aí eu tenho as justificativas para um orçamento, umas finanças públicas equilibradas, receita igual a despesa, está lá, isso não tem grandes problemas. Apresento como cientificamente deve ser o outro lado e apresento os argumentos daqueles que justificam o desequilíbrio, despesas maiores do que receita, em termos de uma forma de estimular a economia a sair da crise, a importância de investimentos estratégicos de longo prazo, mesmo gerando um déficit, e aumentando a dívida. Quando há uma emergência, como é o caso da Covid, esquece equilíbrio e vamos fazer o que for possível. Gastos podem, quando os juros estão muito baixos, o negócio pegar, o governo vender títulos e oferecer juros baixos para aqueles títulos, mas fazer investimento, e assim vai. Há uma série de justificativas. Ao final, eu chamo a atenção, e é o ponto que eu quero aqui provocar vocês, é que você deve ter percebido que há argumentos poderosos de ambos os lados, e há também argumentos menos robustos em ambos os lados, e nós vamos falar tanto da robustez quanto da pouca robustez ao longo das nossas disciplinas. Essa variância argumentativa, ou seja, argumentos interessantes a favor e contra o equilíbrio das contas públicas, sugere que a gente tenha cuidado na hora de escolher o caminho, fazendo uma boa análise seguindo esse caminho, quais serão os custos, quais serão os benefícios. E aí eu acho que nesse ponto que eu parei, eu uso a gravação e usei os slides, onde eu peço, avalie você mesmo o percurso do Brasil em anos recentes e decida se estamos em uma trajetória adequada. Veja o gráfico a seguir, argumente sua contribuição para o Fórum da Primeira Unidade, que você já deve ter recebido. Então, eu apresento 3 curvas. Ali está a relação entre déficit público, déficit é despesa maior que receita. Esse déficit tem que ser coberto imediatamente, o governo vende títulos da dívida pública, então o setor privado, a sociedade vai e compra títulos do governo, e esse título é oferecido pagando uma taxa de juros. Então, uma curva é a relação entre déficit público, dívida pública e taxa de juros no Brasil no período de 2001 a 2023. E aí eu apresento isso em mais detalhe. Evolução aproximada de dívida pública, como porcentagem do produto interno bruto, déficit público em bilhões de reais e taxa de juros básica, a famosa taxa Selic. O período vai de 2001 a 2023. Então, vamos por parte. A linha azul é a dívida pública do governo federal como proporção do PIB. Desculpa, eu fui para o lugar errado. Então, essa é a linha azul. Então, percebam que, a partir de 2001, ela dá uma subidinha, depois ela tem uma tendência que parece que ela vai diminuir um pouquinho a partir de um determinado ponto, e esse ponto é em torno de 2008, 2009, ela começa a subir, atinge lá um ponto máximo, desce um pouquinho, e hoje, eu não trago 2024, 2025, mas essa curva azul voltou a subir. Vamos ver a outra curva, que é a linha vermelha. Se você tem uma dívida pública, é porque você gerou déficit. Então, a linha vermelha é o déficit público anual, valores negativos indicam o déficit. Quando você volta, você nota que o déficit é crescente. Como está negativo, à medida que a curva vai para baixo, esse déficit é cada vez maior. Então, o Brasil vive há muito tempo com as contas públicas federais, onde o gasto público é maior do que a receita pública. Finalmente, a linha verde é a taxa básica de juros, a Selic.
ela veio com comportamento, começou a baixar, com o crescimento do déficit da dívida já a partir de 2008, a Selic volta a crescer, e é uma taxa básica. A partir da Selic, as taxas se multiplicam. Então, eu já destaco os principais padrões que ocorreram, períodos de déficit elevado, 2015 a 2020, coincidem com o aumento rápido da dívida, a Selic tende a subir após período de forte deterioração fiscal, despesa maior que receita, como forma de tentar controlar a inflação e risco. Quando o déficit é reduzido, há superávit, a dívida tende a se estabilizar ou cair, abrindo espaço para a Selic mais baixa. Esse tipo de visualização ajuda a entender como a política fiscal, a relação déficit-dívida e a política monetária e juros se influenciam mutuamente na economia brasileira. Eu peço a vocês, como eu já pedi, que olhem para isso depois de lerem os textos e olharem os slides e tentem, de alguma forma, pensar nisso com o pedido que eu faço lá no primeiro fórum da primeira unidade. Professor, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Meus queridos, não contem para ninguém, não espalha, não. Quando o governo está muito preocupado com o tamanho do déficit, da dívida, algumas áreas começam a ter o seu orçamento cortado, contingenciado, mais rapidamente que outras. Desgraçadamente, me digam uma área que isso ocorre quase que de imediato. Temos que cortar gasto, a dívida já está muito grande, o déficit está muito grande, não conta para ninguém. Meio ambiente, o gasto em meio ambiente é sempre o candidato favorito para ser cortado. Certo? E isso já na terceira unidade, eu vou trazer alguns dados para isso. Mas, por enquanto, depois de olharem os slides com cuidado, tente especular um pouco sobre isso e escrever um pouco, porque lá mais na frente essa relação vai ficar muito importante para a gente tentar explicar por que a gente cria parque de papel. A gente tem parques monumentais, nós temos 3 parques nacionais que são maiores que o estado de Sergipe. É verdade que o estado de Sergipe não é muito grande, mas o Alexandre é do Sergipe. Não é verdade? O Alexandre tem 3 parques nacionais nesse bendito país que são maiores, separadamente, cada um deles maiores que o estado de Sergipe. E o teu estado você dá para circular bastante, não é verdade, Alexandre? Esses parques eles são geridos por um chefe de parque e um funcionário. Todo parque é gerido por essas 2 pessoas. O chefe do parque, todo parque tem que ter um chefe. Por que tem que ter um funcionário? Porque um chefe que não tem ninguém para dar bronca não é um chefe. Então, eu contrato o pobre do funcionário para levar a bronca do bendito chefe. E o parque está lá, quem quiser entrar, entra, quem quiser tirar, tira, quem quiser degradar, tira, e quando você vai ver o orçamento, esse orçamento é decrescente. Tá certo? Alguém está me dizendo que essa conta do Google Meet está limitando. Quando eu falei do Google Meet, não me disseram que normalmente aparecem todos os 300 candidatos para assistir, o número que participa é menor, então eu vou tentar, da próxima vez, disponibilizar um Google Meet que atinja. Nós chegamos a 100 participantes aqui que entraram, tá certo? Mas eu vou ver se eu expando isso, aí o Alexandre vai me ajudar como pedir um pouco mais de carga. Eu tenho uma certa resistência minha a trabalhar com Teams. Eu costumo dizer que eu não consigo entender como é que o Bill Gates ficou milionário com aquela bosta que ele faz. Mas ele ficou milionário e eu continuo pobre. Então, eu vou insistir um pouco no curso, senão eu vou fazer uma assinatura, voltar minha assinatura no Zoom, que aí o Zoom vai permitir a entrada de um número bastante... O Juliano também não gosta de Teams. Juliano, eu e você temos que nos unir para tentar derrubar o Bill Gates. Professor, ele é um traidor. ficaram umas 20 pessoas na fila esperando
uma vaga. Eu lamento. Então, eu vou tentar puxar para 130, 150 lugares da próxima vez. Mas, de qualquer forma, está sendo gravado, e eu peço ao Alexandro que, assim que essa gravação estiver disponível, eu vou botar à disposição, e o Alexandro disponibiliza para todo mundo. E aí, quem não participou, eu lamento muito. E espero que tenham gostado dessa primeira reunião. Essa primeira reunião é muito mais para quebrar o gelo entre nós, e que eu possa tentar costurar isso. Paulo Alexandre Rodrigues levantou a mão. Onde é que está o Paulo Alexandre? Ali está o Paulo Alexandre Rodrigues. Diga, Paulo Alexandre, como vai Vossa Senhoria? Diga lá. Saudade das suas aulas. Como é que anda? Muito obrigado. Quando eu olhei para o seu rosto com essa sua linda barba, eu digo, eu conheço essa fera. Isso aqui é gostar de sofrer. Esse aqui você já teve aula comigo presencial. Aí queria ver se a internet eu era tão bonito quanto presencialmente, não é verdade, Paulo Alexandre? Exatamente, professor, exatamente. Você já mudou o seu gosto futebolístico, meu filho? Não, professor. Só não vou mais com a camisa do Fluminense para uma aula de mestrado, isso pode ter certeza. Esse cretino entrava na minha aula com a camisa do Fluminense e depois queria reclamar que eu ia reprová-lo. Eu só passo com SS quando aparece uma camisa do Botafogo. Paulo Alexandre, bom te ver. Juízo, hein? Você está dirigindo, toma juízo aí. Não, a esposa está dirigindo aqui. Tá bom. Então, que ela lhe mantenha com juízo, meu filho, tá bom? Legal? Forte abraço. Tem alguma pergunta? Só para me ver, meu querido. Foi um prazer em vê-lo. Tá bom, grande beijo, grande abraço para você e agradeço a sua esposa aí pela paciência. Obrigado. Tchau. Doutor Alexandro Barreto Góes. Gostou do doutor Alexandro? Eu passo a Vossa Senhoria para a gente encerrar. Acho que não tem mais perguntas. Eu já perturbei esse grupo mais de 1 hora. Estarei de volta na quarta-feira da semana que vem e vocês vão ver os meus videozinhos para cada componente ainda da unidade 1. Faltam 2 vídeos, se eu não me engano. E eu coloco. Hoje eu vou passar para o Alexandro, que me permita as referências já para a segunda e terceira. Eu já passei o bloco todo, mas tem que separar o que vai ser usado em que unidade e subunidade. Isso eu não fiz ainda, então vou passar para o doutor Alexandro para ele me ajudar. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a ajuda do Alexandro. Sem ele, não conta para ninguém. Essa minha entrada teria sido, na disciplina, no curso, teria sido uma tragédia. Então, agradeço muito. Ariana Galiza, obrigado, professor, muito obrigado pela maravilhosa. O sobrenome Galiza me é muito querido. Eu tive um brilhante aluno de graduação há alguns anos atrás que tinha o sobrenome Galiza. Não sei se é seu parente. Se for, meu forte abraço a ele e a minha saudade. Esse jovem, inclusive, ganhou prêmio na monografia dele, bacharelado, brilhantemente orientada por um professor cuja modéstia impede de revelar o nome. Se for paraibano, então não é, não. O Alexandre Galiza, eu acho que não era, não, mas o Alexandre Galiza fez uma monografia brilhantíssima sobre uma proposta de uma política pública do senador, então senador da República, Eduardo Suplicy. E quem mais gostou da monografia do Galiza foi exatamente o Eduardo Suplicy. Eu mandei pelo correio para o Senado, pensei que fosse perder meu tempo. O senador abriu o envelope, abriu o envelope, convocou o Eduardo Galiza para conversar, trocar ideias. E lá foi o Galiza conversar com o senador Eduardo Suplicy, que, inclusive, essa semana estava muito doente, não sei nem como é que está a situação de saúde do senador. Tá certo? Então,
Eu queria agradecer a todos e a todas a paciência. Mais uma vez, Alexandro, você é doutor, mas se quiser ser doutor ao quadrado, eu estou à disposição. Se quiser ser pós-doutor, também estou à disposição. Se quiser fazer pós-doutorado numa universidade estrangeira que eu possa intermediar, fique à vontade, você é ótimo. Eu passo a você para você encerrar aí, se tiver mais alguma mensagem para o grupo como um todo. Claro. Professor, tem três questões aqui que vou trazer para o senhor. Primeiro, o senhor já ganhou um orientando, o César Bruno de Almeida já falou que gostou muito da sua aula, sensacional, e quer o senhor como orientador, então já coloca na cota. Põe na lista aí, que senão a Fátima me tira. Põe na lista, tá bom? Já está dentro. Demais colegas aqui quiserem também ter a orientação do professor Jorge lá no TCC, depois registra com seu tutor respectivo, que vai dar certo aí nessa lista, tá? Professor, tem muitos comentários de elogio da aula, dinâmica feita aqui nesse formato foi muito bom, então muita gente aqui elogiando. Não vou ler os nomes, mas tem uma boa quantidade de pessoas aqui com esse elogio. E tem o Paulo Alexandre, que está com a mão levantada, talvez ele queira fazer uma pergunta. Não, eu acho que ele esqueceu de abaixar a mão. Foi? Esqueci. Foi isso aí, exatamente. O pessoal que torce pelo Fluminense tem esse problema de lapso. Lapso de memória. Torcer pelo Fluminense tem esse efeito colateral. Me lembra, por favor, esqueceu de abaixar. Boa noite, gente. Boa noite, um abraço. Então, Alexandre, estamos dispensados? Estamos sim, professor. Um grande beijo para todo mundo, que Deus o proteja. Continue lendo, continue assistindo a aula, continue tirando as dúvidas. Tchau, Vanessa, bom te ver. Tchau, professor, obrigado. Tchau, João. E pelo amor de Deus, tenha um juízo, comporte-se, que Deus acompanhe cada um de vocês. Quarta-feira que vem eu volto aqui para perturbar. Um grande beijo, um grande abraço. Alexandre, de novo, muito obrigado. Opa, tranquilo, professor. Deus. Professor, pode encerrar a gravação? Uma boa noite para vocês. Eu tenho que encerrar a gravação, é verdade. Isso. Parar, gravar, daqui a pouco o Google Meet manda o arquivo e eu disponibilizo e o Alexandre manda para quem quiser. Tá bom? Tá tchau. Certo. Juízo, hein? Não quero ouvir queixas. Olha o comportamento. Professor. Eu já vou colocar o nome na listinha já, professor. Já até mandei lá para o meu. Fala, Alexandre. Depois, poderíamos ver a possibilidade de usar uma conta institucional, se o senhor não tiver da UNB, essa conta do Gmail. Eu tenho uma conta institucional que dá para acessar mais de... Não, essa conta que eu usei é minha, eu pago ao bendito Gmail, só que eu não sabia que tinha limitação de 100. Eu vou ver como é que eu faço, você me ajuda, para pedir para ampliar para 150 participantes. Conta pessoal vai para 100 participantes, mas conta institucional vai até 500. Mas a instituição seria a UNB. A UNB não vai me topar isso nunca. Então, como é que eu vou fazer a conta institucional? Eu posso agendar na minha conta, eu tenho uma conta institucional. Legal. Depois eu transfiro a mensalidade para você e você paga. Não precisa, já está paga pela instituição. E a instituição vai topar que eu, com essa minha beleza única, use a sua conta? Isso está sendo gravado, cretino. Deixa eu parar a gravação.